Fala galera, beleza? Morodiero na área, domingão, bora para uma abertura semanal e esse vídeo aqui vai ficar longo, então deixa o like, se inscreve, compartilha, pega a pipoca, pega o cafezinho, me segue lá no Instagram, Morodiero Oficial, enquanto você assiste aí também, pega o celular, entra lá, a Morodiero Oficial, me segue no Instagram e entre no Telegram, que é o melhor meio de comunicação que o WhatsApp, tá? Então entra no Telegram e entra lá no grupo do Amor ao Dinheiro, tá bom? Vem comigo. E bora começar com as notícias, começando pelo último vídeo que eu fiz ontem. Vamos dar sequência aqui na nossa querida Embraer. É claro que eu esqueci de abrir o meu Point of Fix, então eu abri ele aqui agora. E em 3 anos, Embraer quer ser maior do que era antes da crise. O presidente da fabricante de aeronaves, Francisco Gomes Neto, diz que a lição de casa foi feita e que a companhia está confiante no planejamento, tá bom? Então, de olho nisso. Ele fala ali que o pior momento da crise enfrentada pela Embraer, que combinou os efeitos negativos da Covid e o fim da parceria com a Boeing, ficou para trás. E nos próximos 3 ou 4 anos, a companhia não só deve retomar o tamanho em receita que tinha antes da pandemia, como se tornará maior do que era antes da crise, disse ao Valor, tá bom? Então, de olho nisso, diz ele que fez a lição de casa, que está muito confiante nesse planejamento. E 3 a 4 anos é um bom período aqui para colocar uma graninha e colher os frutos lá no futuro. É claro, né, que se você assistiu o vídeo de ontem de Embraer e vem acompanhando aqui o canal há mais tempo, já era para ter entrado em Embraer. Se você não entrou ainda, tudo bem, né, ainda pode pegar uma valorização interessante, mas quem comprou na baixa de verdade durante a pandemia de verdade, ali quando estava valendo 6, 7 reais, aí com certeza está rasgando de ganhar agora, tá bom? O governo está em tratativa sobre importação de vacinas dos Estados Unidos, diz Itamaraty. Então, mais vacina vindo aí, provavelmente. Negociações começaram no sábado da semana passada e vêm sendo feitas em parceria com a Embaixada do Brasil, coordenadas pelo Ministério da Saúde. Então, notícia boa, tá bom? Quanto mais vacina chegar, melhor vai ficar a imagem do Brasil também, que não é só números e etc. Imagem também importa, né? Mas aí vacinando todo mundo, imagino que libera um pouco as UTIs, libera um pouco, diminui um pouco a contaminação, etc e tal, o caso mais grave da doença, né? Mas boa notícia, tá bom? E claro, tem mais detalhes aqui, mas não precisa ler tudo não, o que importa já tá lá no título, tá? O resto não adiciona tanto assim. Olha lá, Ministério Público do Rio recorre contra a anulação da quebra de sigilo de Flávio Bolsonaro. Trata-se do caso das rachadinhas no antigo gabinete do senador, tá bom, galera? É muito óbvio isso daqui, hein? Sem extremismo. Quem não deve, não teme. Se não tivesse devendo nada, deixaria quebrar o sigilo e deixaria olhar o que tem que olhar. Mas, né, tem a galera passando um pano aí e provavelmente onde tem fumaça tem fogo, tá? Então, não tem muito segredo. Trouxe aqui mais pela curiosidade, tá bom? Mas, sem novidades, provavelmente tem fogo aí. E aí é claro que os extremistas, defensores da família Bolsonaro vão comentar aí abaixo alguma coisa, fazendo uma distorção da realidade para defender aqui Flávio Bolsonaro. Mas galera, pelo amor de Deus, né? Acho que aí, a essa altura do campeonato é muito difícil você ficar passando pano para político. O político não passa pano para você, o que você vai passar para eles, tá? Cobre seus políticos, não importa o sobrenome deles, tá? Cobre e, se for culpado, cadeia neles, tá? Coronavírus com mais 2.331 mortes por Covid. O Brasil tem o 22º recorde seguido da média móvel ali de mortes, tá? Então os dados brasileiros são os aferidos pelo consórcio de veículos de imprensa. Então, infelizmente, indo na contramão da boa notícia das vacinas, nós temos aqui recorde de mortes e não parece parar de crescer, hein? De olho nisso para os próximos dias e semanas de seus investimentos, porque quanto mais morte, mais restrição é mais queda na bolsa, provavelmente, tá? Muito cuidado com o medo, né? O risco aí que os investidores têm no Brasil, e aí pode gerar outra fuga de capital, igual teve na semana a Petrobras, por conta de anúncios de ingerência federal, tá bom? Indicação de Ribeiro para o Banco do Brasil desagrada membros independentes do Conselho. De olho aí nisso, hein? Quem tá comprado em Banco do Brasil, de olho nessa novela aí, Banco do Brasil, hein? 4 conselheiros independentes, inclusive Hélio Magalhães, presidente do colegiado, já haviam se manifestado publicamente no início deste mês em defesa da permanência de Brandão. No documento também deixaram a porta aberta para a possibilidade de renúncia
dependendo de como evoluísse o caso. E aí, galera, não tem segredo. Aqui é mais um revés contra o próprio presidente, tá? Olha lá, Brandão, por sua vez, já havia deixado claro a aliados que só seguiria no cargo se tivesse liberdade para atuar de forma técnica. Não é técnico, não foi o jargão lá da candidatura do Bolsonaro, né? Quadro de técnicos, então deixa o cara trabalhar. A gota d'água para o executivo foi a interferência política de Bolsonaro na Petrobras e a sinalização de que faria o mesmo em outras estatais. Depois disso, o presidente do Banco do Brasil manifestou a intenção de sair. Aí é lógico, né? Lógico que vai ter aquele cara comentando aí abaixo: ah, que interferência política na Petrobras. Amigo, a pura manifestação de uma possível interferência já é uma interferência. Se você não entende isso, precisa estudar um pouquinho, tá? Então, Brandão saindo aí, cuidado quem tá posicionado em Banco do Brasil, hein? Pode ter mais pancada aí, dependendo do cenário que for ocorrer no futuro. Lembrando que aqui a indicação do Fausto Andrade Ribeiro, né? Eles preferiam ali o Eduardo da Caste. Cadê o nome dele aqui que eu tinha lido agora há pouco? Aqui, ó. Eles preferiam o Eduardo da Caste, considerando um profissional com carreira mais diversificada no setor bancário. Ah, Peter, você tem que comentar só de mercado, não pode misturar política nos seus vídeos. Pode e deve, porque política tem tudo a ver com o mercado financeiro, né? Se falar de política te incomoda, é sinal que você está parcial para algum lado, é sinal que você tem político de estimação. Tome cuidado com isso e abre o olho aí, porque político nenhum te tem como estimação. Por que você terá eles como estimação, tá? Mas chega desse assunto, bora então para a abertura oficial aqui semanal. E aí, é o que eu falei, vai demorar esse vídeo aqui, senta aí. Eu tô empolgado, em dia de sol eu fico empolgado. Olha lá então, nós temos um mini índice armando uma alta aí para essa semana. E o que o gráfico semanal do nosso querido mini índice diz? Olha que bonito, hein? Não precisa nem tirar os estudos, dá para enxergar pelos estudos. E pra galera que pediu para eu trocar as cores dos candles, calma que eu ainda não parei para ver isso. É coisa rápida, eu sei, mas acabei esquecendo. E agora já tô gravando aqui, depois a gente troca. Fiquem tranquilos, tá? Ó, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente. Olha lá que bonitinho. Inclusive o último fundo, há 3 semanas atrás, basicamente, né? 1, 2, 3 semanas atrás, ali no 107.136. Uma semana de grandes pancadas no mercado, para lá e para cá. Ou seja, nosso mini índice, nosso Ibovespa, armando uma alta bonitinha, igual já fez ali anteriormente. Rompendo a LTB, deve engatar uma alta interessante. Agora, o ponto onde vai essa alta, eis a questão. Em breve eu estou para soltar um vídeo de Fibonacci que pode ajudar você a colocar alvos nisso, mas o Fibonacci de verdade eu ensino lá no curso do Amor ao Dinheiro na parte de operacionais, tá bom? O curso mais caro lá, o pacote, eu ensino como usar Fibonacci, não só para mini índice, mas para mini dólar e ações também, do jeito correto, tá bom? Jeito de verdade, que não é aqueles cálculos malucos, tá? E aí, nós temos então um ativo acumulando para romper uma LTB e buscar novos alvos aí, tá bonitinho, inclusive o padrão de candles aqui tá bonito para uma alta, olha lá, o padrão de reversão, indecisão junto com o padrão de reversão numa baixa, e aí mais um pouquinho de indecisão, mas com força compradora, rompendo esses outros 2 candles aqui, o ativo tá bonitinho para continuar uma alta. Peter, pode ter um pouquinho de lateralização no semanal para dar uma descansada? Lógico que pode, seria até saudável para falar a verdade. De repente, mais um candle aqui negativo testando 114.600, para depois a gente ter uma despirocada aí para cima. De olho nisso, mas fundos ascendentes no semanal, o negócio está bonito. Já no mini dólar, olha lá nosso mini dólar, vamos dar uma olhada no semanal, porque nos 15 minutos é queda livre por enquanto, com uma possível, provável repique ali no 5.527, aquela linha amarela no meio da tela, tá? Então, vamos dar uma olhada no semanal. O que nós temos no semanal aqui do nosso mini dólar foi uma alta absurda em 2020, sem novidades, né? Nós estávamos ali perto dos R$4, chega a época de pandemia, nós baixamos a Selic também, então, obviamente, sobe um pouquinho o dólar, né? E aí, o ativo tá lá no alto ainda, numa lateralização muito bonitinha, inclusive, que você consegue pegar trades bem legais aqui, caso você tenha um capital alto. Aí vale a pena você trabalhar posição swing trade em mini dólar, que precisa ter garantias altas. Se você não conhece isso, estude um pouquinho sobre isso, eu falo bastante sobre isso aqui nos vídeos, mas estude, né? E aí nós temos aqui regiões muito óbvias, que são a região do 5093 como suporte e a região do 5740 como resistência. E aí, no semanal, fica difícil argumentar que ele não vai buscar aqui, como ele está lateralizado, o fundo dessa zona de lateralização. Então eu diria que vem queda no dólar aí nos próximos dias, semanas e meses, provavelmente, tá? Lateral por enquanto, Selic aumentando, dólar acaba caindo, tá bom? E aí
expectativa é que um dólar dê uma corrigida, enquanto o nosso mini índice deu uma decolada, né? Mas por enquanto é isso. Na semana aqui, essa semana, um provável repique no 5527 e quem sabe ele não continua aí dando uma queda para o 5409, aí buscar regiões menores. E claro, né? Se você opera day trade em mini dólar e mini índice, estude diariamente o gráfico. Em todo dia tem que refazer os estudos para operar day trade nesses ativos, tá bom? Tem sim, abre o gráfico, vai lá, coloca nos 60 minutos, coloca nos 15 minutos, aí depois você vai lá e coloca nos 5 minutos, aí depois você vai lá e coloca no 1 minuto se você quiser, né? A galera que fala que 1 minuto não funciona é porque não sabe usar, né? Porque geralmente quando alguém fala que algo não funciona, né? Quando é algo mais de exatas, é porque não sabe usar, né? Tá lá, é número, é candle, é psicologia de preço, tem que aprender a usar, tá bom? Então vai lá e estude vários gráficos todo dia para operar o seu day trade se você quiser. Tá bom? Oi BR3 na tela, oi BR3 também numa queda essa semana, uma queda de leve para falar a verdade, mas foi queda, não tem muito segredo, fechou ali no dia 12, deixa eu ver se estou no dia 12 aqui, ó, no 1,86 e aí fechou essa semana no 1,84, 2 centavos de queda, muita volatilidade aqui em OIBR3, perde 1,86 na sexta-feira junto com a quinta-feira inclusive, e aí fica um pouquinho feio o ativo, porém, o lado bom é que segurou no 1,81, e aí, possivelmente, com fatos relevantes chegando, estamos próximos do balanço, estamos próximos do leilão da Infraco, estamos próximos de notícias do BTG, então pode ser aí que com o leilão chegando, as coisas deem uma animada aqui com essa UIBR3. E aí no semanal, galera, vamos dar uma olhada no semanal, aqui vai ter um tiroteio de linhas, eu vou até tirar esses estudos daqui, olha lá o semanal, fazendo um fundo levemente ascendente, mas tem padrões de candle de reversão para uma alta bem bonitos, olha lá. 2 martelinhos e aí um candle aqui de pressão vendedora, um pouquinho confuso, um pouquinho fraco, né, que não rompe para nenhum lado. Eu diria que no semanal ele está começando a querer reverter esse movimento todo de queda aqui que ele fez no começo de 2021, tá? E aí para depois voltar a decolar o ativo. Tá bonito no semanal, não tem como negar não. Ele inclusive para meio que no teto aqui, ó, dessa região anterior, no meio de 2020 aqui de julho para frente, ele para no teto aqui, ó, com os pavios aqui dos candles recentes do semanal, tá bom? Então tá bonito, não tem como negar. Eu acho que o IBR3, a galera já devia estar cansada de saber que é um investimento para longo prazo, não é para amanhã o negócio. Então pare de ser ansioso, tá bom? O IBR3, claro, quer pegar um trade melhor ou mais rápido, beleza, assuma os riscos, tá? Mas não adianta falar que o ativo é ruim, porque tá caindo por 2 meses depois de subir vários meses no ano passado, tá? Normal, correção é normal. E aí não tem muito segredo, o IBR3 aí engatando uma alta, talvez essa semana ainda não. Vamos dar uma olhada nos 60 minutos, tá? Mas ó, nos 60 minutos também tem padrão de reversão, olha lá que bonito aqui, esse meio martelo sem corpo aqui, com um padrão de compra entrando. Pode ser que ele reverta o movimento essa semana aí, quem sabe o ativo não cozinha, provavelmente ele vai continuar cozinhando a galera, mas de olho no 1,96 e nos R$2 ali como resistências. Pode ser que o ativo fique balançando aqui nos próximos dias. E eu ficaria de olho nisso, tá? E claro, com as boas notícias do mercado macroeconômico também. Viva 3 na tela, LTB óbvia a ser rompida, tendência de alta em março, com muita volatilidade, sem novidades. E é a LTB que a gente está esperando para romper. Por enquanto está um pouquinho distante ainda, mas não duvide do mercado. Quando o mercado quer e quando entra interesse dos grandes players e junto com a força compradora, ele faz isso aqui, ó. Então, de olho nisso para a Viva 3, a LTB já está marcada, no semanal é padrão de reversão, o negócio tá bonito. Ah, não tenho tempo de acompanhar o mercado, Peter, o que eu faço? Eu acompanho seus vídeos, simples, continue acompanhando os vídeos e, claro, estude gráfico semanal, diário e semanal, de preferência semanal. Quando você estuda gráfico semanal é um longuíssimo tempo gráfico, e você consegue ter mais precisão de investimentos, e aí você consegue trabalhar posições com muito maior tempo. Claro que você vai estar pensando em investimentos de meses e anos aí, nada de dias, tá? Então foca no gráfico semanal, se você não tem tempo de acompanhar no mercado. Não é todo mundo que tem tempo de ficar lá o dia inteiro igual eu fico, vendo o mercado, fora que não é todo mundo que gosta disso também, tá? Então tem que ver o seu perfil antes de começar a investir. E olha lá que bonito, Viva 3 bateu em regiões ali de outubro, novembro, e aí forma padrões de candle de reversão. Eu acho que está chegando bem perto de um rompimento de LTB. Inclusive aqui no gráfico semanal, a LTB foi até tocada. Por quê, Peter? Porque são tempos gráficos diferentes, sempre tem um pouquinho de distorção, tá? E no diário também, ó, diário acumulando bonito aqui na região de baixa,
com padrões de candle de reversão, mais ou menos, mas o que importa é que nesse contexto, no caso, é a acumulação no ponto de baixa em cima de um suporte aqui do 22,77 junto com o 23,21, tá bom? São padrões aqui de fundos ascendentes querendo romper para o alto e avante. Nossa Viva 3, um ótimo estudo de caso aí de análise gráfica para quem está aprendendo, tá bom? E a RBR3 na tela, nós temos um ativo que também tá no lenga-lenga danado e também depende de fatos relevantes, mas olha lá que bonitinho. O ativo, apesar do baixíssimo volume causado pela galera do short squeeze mágico, que não aconteceu, que eu já vinha falando aqui no canal antes da baboseira rolar de verdade, olha lá, então perde volume e aí tá lá congelado na região dos 6,8, 6,18 agora nos últimos dias. O bom sinal aqui, a boa notícia é que ele tem fundos ascendentes buscando uma LTB que vem desde lá do final de dezembro, tá bom? E aí os fatos relevantes que envolvem uma IRB estão por vir aí em breve, tá? Primeiro trimestre de 2021, balanço, de olho nisso. E o ativo começa a fazer menção de romper uma LTB. Se romper essa LTB, de olho no 693, depois do próximo ponto é o próprio 727, e aí começa outra briga no ativo, tá? Mas IRB é um ativo conhecido por dar boas spikes de alta, né? Dar umas subidas fortes. Então é de se imaginar que rompendo essa LTB, ele vai dar uma guinada ali para o 693. Talvez ele fique cozinhando um pouco aqui nessa região do 727 com 693 para depois subir para o 8,25, tá bom? De olho nisso para IRB. E claro, o que o gráfico semanal está indicando? Também uma reversão de movimento. Por isso que é legal você observar o gráfico semanal. Tá aí um segredinho que poucos contam aí. E olha lá, nunca vi ninguém falando disso daqui, tá? Quando você acompanha gráfico semanal de várias ações junto com o Ibovespa e vários indicadores macroeconômicos, você consegue enxergar viradas no mercado que só uma ação ou só um indicador como o Ibovespa não vai te mostrar sozinho. Ou melhor, refraseando, né? Que é mais legal você ter um contexto de várias ações fazendo o mesmo movimento. E é o caso aqui das ações que a gente está vendo, né? Tem várias ações fazendo um movimento de reversão, por exemplo, de IRB, para uma alta. Olha lá que bonitinho, vários padrões de candle aqui, martelinho, dojizinho aqui na frente também, spinning top. Tem vários juntos aqui, o padrão de candle não é algo exato, tá bom? Tem que saber interpretar o contexto, com o tempo de tela você aprende isso. E o ativo tá com tudo para continuar subindo. E agora também, né, para quem acompanha o caso da RB, o caso da RB é muito bonito aí para uma recuperação da empresa. Difícil apostar contra, tá? Vai voltar para os R$40? Provavelmente não, tá? Mas o gráfico semanal tá bonito. De olho no 6,11, de olho no 6,20, rompimento da LTB no 6,34, 6,43. De olho essa semana para IRB. Cielo, vamos dar uma olhada no gráfico semanal de Cielo. Cielo também faz uma força para parar de cair aqui no gráfico semanal. Lá no 3,55 até o 3,65. Ele tem força ali para voltar até o 4,32, mas a gente sabe muito bem que o 3,96, olha para trás na linha azul aqui, ó. O 3,96 é um ponto muito importante de resistência no ativo e o mercado não esquece, de olho nisso, para Cielo. Lembrando que 3,96 é muito perto do 3,88 e os dois ali formam um ponto de resistência forte do ativo, ou seja, cuidado com Cielo. Apesar do gráfico ali de reversão, tem gente que não acredita muito, mas Cielo aí promete também voltar a ganhar market share, já tem ganhado market share, tem vídeo disso no canal, é só procurar Cielo, amor ao dinheiro que você acha, os últimos vídeos de Cielo, tá bom? E o ativo parece mostrar sim uma reversão, mas após um rompimento de uma LTA do próprio semanal, por isso que fica meio difícil acreditar nessa reversão, aí pode ser só uma reversão para tocar numa LTA e aí depois voltar a cair. Olha lá, o toque na LTA pode até coincidir com o 388 ou com o 396. Muito cuidado com o Cielo, não invista dinheiro que você vai precisar para amanhã em ativos que você não confia, tá bom? Então cuidado com o seu tipo de investimento que você for fazer, tá? Aqui na nossa Cogna, que teve uma subida legal na sexta-feira, também temos padrão de reversão aqui. Olha lá como é que tá o semanal da Cogna, né? Queda livre, óbvio, desde o meio do ano passado. Quem comprou na alta tá desesperado, mas não deveria. Por que tá desesperado? Porque colocou dinheiro demais, porque colocou dinheiro que não poderia, né? Porque se alavancou demais fazendo trabalho de posição muito cedo, tá bom? Então assim, deixa o ativo cair. Cogna aí quando começou a queda livre já era meio óbvio que ia cair até os 4, 5 reais e agora já chegou a bater até 3,57, né? Na verdade chegou a bater 3,42 aqui, a mínima das últimas semanas, tá bom? Mas o ativo mostra um poder aqui de reversão de movimento. Olha lá que bonitinho. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar um pouquinho mais próximo. Nós temos um ativo caindo, topos descendentes, fundos descendentes, mas ele faz um martelão aqui,
uma continuação de compra e aqui uma briga entre vendidos e comprados na última semana que os comprados acabaram ganhando, tá? E você vai falar assim, Peter, como assim comprado acabou ganhando? Tá negativo, Candle. Tá negativo, mas olha o contexto do candle, tá? Entrou venda, até o final da semana entrou compra, negando o poder vendedor. Então os comprados acabaram ganhando, tá? E aí o ativo parece apontar para o alto para romper esse 4,27, buscar o 4,47 e quem sabe aí ao longo das próximas semanas o 4,94 para depois buscar esse 5,50 aqui, que é o próximo topo do semanal a ser rompido ou pelo menos alcançado, para a gente ver um repique e depois continuar o movimento de alta. Cogna não está feia, tá? É só você saber interpretar o case da empresa. E aí, empresa gigante, fica difícil imaginar que esse ativo também vai continuar caindo, agora que ela já está fazendo a lição de casa, tá bom? E aí, voltando à normalidade e vacinas como a gente tem visto, é difícil imaginar esse ativo não vingando ao longo prazo. E olha lá que gráfico semanal bonito apontando para o alto. Aí vai ter a galera que vai colocar a média móvel aqui, vai falar, média móvel, isso. Opera a média móvel aí, espera o ativo fazer isso aqui, ó, para comprar, depois que a média móvel virar. Galera, análise gráfica é previsibilidade e não é média móvel. Quer usar? Beleza, não existe certo ou errado, mas tenho certeza que com gráfico puro você consegue maximizar os seus ganhos e previsibilidade também, tá? Então Gafisa na tela, nós temos uma Gafisa aí que também está fazendo padrões de reversão, temos um tiroteio aqui de linhas de tendência que eu preciso dar uma limpada nisso daqui, olha lá. Então nós temos aqui um tiroteio de linhas de tendência que foi limpado e temos um padrão de reversão. E olha lá que bonitinho, né? A gente faz tempo que eu não olho o Gafisa no semanal, né? Fez uma alta legal, bateu ali a região do 7 e pouco, volta a cair, busca o 408, spike de alta. O ativo cai aqui por causa das últimas ingerências e problemas do nosso governo que refletem na macroeconomia. E aí com um balanço bom e também com a macroeconomia melhorando, o ativo faz 3 candles semanais aqui de alta, inclusive de reversão. Tá de olho nisso? Tem gente que não acredita muito em Gafisa, mas o último balanço dela foi bem interessante. E aí é claro que o ativo tem tudo para voltar para os R$6. R$6 já mostrou ser a resistência do ativo. E aí passou essa região, provavelmente busca o 8,15. Mas é claro que você vai ter que acreditar na Gafisa. Afinal tem uma LTB ali, LTB é feita para ser buscada ou buscar o preço, é claro. Mas pensando que ela está num preço bem descontado ainda, querendo voltar a ser líder de mercado, dá para acreditar em Gafisa, tá bom? Eu acho que tem uma longa jornada. Se romper essa LTB então, é aquela famoso percentual gigante que você pode pegar de alta ali em uma empresa. Mas vai da sua crença e vai do que você acredita. Crença do que, Peter? Crença supersticiosa? Não, né? Crença no case da empresa, né? Deixa a superstição para Mega Sena. Aqui no mercado financeiro é pé no chão e é estudar o case, o gráfico, os indicadores macroeconômicos, estudar tudo que você pode para maximizar sua crença no pé no chão, tá? Pé no chão, bumbum na parede, é o que você precisa para o mercado financeiro. Gafisa aí também nos 60 minutos, indicando o rompimento de uma LTB e voltando para uma alta com fundos e topos ascendentes. Fica difícil imaginar esse ativo caindo na próxima semana. De olho nisso para a Gafisa, tá bom? JHSF na tela, que o ativo aí tá bonitinho, 6,26 usado como suporte e parece que ele engata uma tendência de alta finalmente. Esse ativo aqui tá numa gangorra danada, no diário fica até mais fácil de perceber, mas no diário a gente enxerga bastante força compradora também. Olha lá, parou, engoliu o candle vendedor do 6,26, parou, engoliu o candle do vendedor do 662 com 676, e aí agora ele tá querendo engolir esse último aqui do 705 também, tá bom? JHSF faz um padrão interessante de força compradora, tá bonito. E olha lá, nós temos um padrãozinho no semanal de reversão também, bem forte inclusive. Olha lá como é que foi a semana da JHSF. Na outra semana, tá bom? Bastante força compradora negando a queda. O ativo parece engatar uma alta nos próximos dias, semanas e meses, tá? De olho nisso. Corrigiu bastante, parecido com uma Via Varejo. Não igual, é claro, cada caso é um caso. Mas corrigiu bastante para agora engatar uma alta e quem sabe voltar ali para a região dos 10, 11 reais, como os preços alvos dos grandes bancos indicam, tá? JHSF, acho que é interessante ficar posicionado nesse ativo, é claro que não é recomendação, né? Tome suas próprias decisões, estude, claro, né? Cuidado, divida bem seu capital. Quer aprender a fazer isso melhor, né? Com suporte um pouquinho mais personalizado? Entre no curso, que o suporte é vitalício, tá bom? JHSF na tela para você e aí várias análises para abertura semanal. Agora sim, Via Varejo, vamos dar uma olhada no semanal da Via Varejo? Se existe um ativo bonito, é esse aqui. Tiro os estudos do gráfico. Eu preciso falar alguma coisa, galera? Não preciso, né? Olha lá, queda monstruosa no ativo,
mas olha o padrão gráfico semanal que ficou aqui logo após o balanço do quarto trimestre de 2020 e também o balanço que consolida 2020 como um todo, tá? Olha lá que bonito. Olha lá onde é que parou esse ativo. Né? Olha para trás lá no gráfico semanal. Zona de briga de acumulação, zona de briga de acumulação, junto com um balanço maravilhoso e claro, né? Padrão de reversão. Então assim, tá bonito no semanal Via Varejo que negocia aos menores múltiplos possíveis de todas as varejistas, fica difícil apostar contra. E olha lá o padrão de reversão que é o que eu estou falando, né? 2 dojizinho, agora força compradora na última semana, expectativa de rompimento e de recuperar esse 1393 aqui em cima. Se a gente colocar os estudos aqui para vocês verem, vocês vão entender o que eu estou falando, tá? Ó, 1393, recuperação desse 1393, fica bonitinho para tocar na LTB, dar um acumulado e depois romper Via Varejo. Vai deixar aí quem fala mal de boca aberta muito em breve, provavelmente, tá? Via Varejo é um case para longo prazo e que logo aí, provavelmente nas próximas semanas e meses, vai mostrar aí o poder da reversão e de um balanço muito bom, de um turnaround de uma empresa sensacional, tá? Então, sem novidades, foi o que eu falei, né, galera? Tem que estudar o gráfico mais longo, tem que estudar o gráfico mais curto, etc e tal. Olha lá, padrão aqui de briga, igualzinho lá na frente. Já ele rompeu o 1393, infelizmente, mas tinha outro ali pra gente se basear, tanto que ele já chegou lá. E aí nós temos uma alta com uma correção para virar uma nova alta, fundos ascendentes no gráfico semanal, tá bom? É simples assim, é gráfico semanal, o negócio é potente. Eu tô falando tanto nesse vídeo que eu tenho que tomar uma água. Então o Via Varejo tá bem bonitinho aí. E claro que a gente tem que seguir agora para os 60 minutos rapidinho, pra gente dar uma olhada aqui, peraí, volta aqui. 60 minutos. E os 60 minutos também tem padrão de reversão, também tem aqui, ó, candles revertendo para uma alta, tá bom? Fundos ascendentes, então fica bonito, tanto nos 60 minutos, tanto no semanal, tá? Agora, o que não atrai tanto nos 60 minutos é os topos descendentes, tá? Mas aí você tem topos descendentes, fundos ascendentes, qual que vai ganhar? Eu apostaria nos fundos ascendentes, tá bom? Afinal, o ativo já está em baixa e ativo você compra na baixa, tá? Não vai comprar o ativo na alta. Agora, o semanal da Magalu já não pinta num cenário tão bonito, tá? Olha lá, você vai falar assim, nossa Peter, tudo tá bonito então? Não, olha lá Magalu como é que tá. Vou até tirar os estudos para vocês enxergarem com mais precisão também, tá? Gráfico semanal da Magalu ficou lateralizado, descansando depois de uma baita alta. Aí lateralizou e agora ele rompe fundos aqui no gráfico semanal. E aí a barra de venda aqui que aconteceu tá feia, né? Até a última semana ele até esboçou aqui uma reversão para o alto. Tem um padrãozinho de candle, deixa eu dar um zoom aí que eu sei que vocês não têm supervisão, tá? Mas ó, tinha um padrãozinho de candle de reversão, mas não tinha uma queda muito significativa também. E o ativo agora rompe fundos com uma baita de uma barra no semanal. Se a gente pegar para ver aí a queda percentual de Magalu na última semana, 9,28%. Cuidado com o Magalu, hein? Esticou muito e no semanal tem espaço pra caramba para corrigir. Por exemplo, 19,51. Aí nós temos aqui embaixo também o 17,30 e depois os 15,09. Nossa, Peter, vai chegar nesses níveis? Não sei, talvez não, talvez sim, não temos bolas de cristal, mas são esses os níveis de suporte do ativo. De olho nisso, tá bom? Anota aí, 19,51, 17,30 e o 15,09. É óbvio que não são regiões absolutas, né? Mas são regiões de defesa do preço da ponta compradora. Mas eu acho que vem mais queda aí em breve para a Magalu. Tá feio esse gráfico, hein? Eu não colocaria meu dinheiro em Magalu. E nos 60 minutos, então, nem se fala. Queda livre. Óbvio que tudo que cai tem que corrigir também, igual tudo que sobe corrige. Então, expectativa de uma possível correção para depois mais uma queda. Correção aonde, Peter? No 23,14. Para depois continuar caindo, tá? Bota os estudos de volta no gráfico. Bota não, que eu não sou galinha. Coloca, né? Ou, olha lá então, agora com os estudos fica um pouquinho mais claro, né? Talvez não no 23,14, mas nos 23 ou na própria LTB, que era uma LTB aqui de um canal de baixo, para voltar a cair depois, sem segredos aí. Magalu não tá bonita não. BPAN 4 na tela, vamos analisar BPAN 4, que para quem soube operar, altos ganhos nesse ativo, que está numa tendência de alta no semanal, temos aí uma LTA incrível, e o ativo faz padrão de reversão depois de um revés bem alto aqui para a BPAN 4, ó, caiu, deixa eu ver aqui, é porque ele não está me abrindo, caiu 6% e caiu depois 13,18%, ou seja, uma baita de uma queda para a BPAN 4, que deixa um semanal aqui bem confuso, spinning top, e aí é óbvio que você tem padrões de reversão aqui perfeitos no topo e na mínima desse candle para operar, mas
Eu prefiro sempre operar a ponta compradora, tá? Então assim, tem espaço para crescer bastante. Ele está perto de uma LTA que faz muito sentido no gráfico semanal, então pode ser que ele faça menção de buscar. Mas quando você para olhar o contexto do ativo, nós temos aqui zonas de briga do ativo muito bem traçadas e respeitadas em todos os momentos aqui 2019, 2020, tá bom? E aí fica difícil imaginar esse ativo descendo abaixo do 3,36 até ali a região do 9,36, ali a linha azul. Fica difícil ele passar dessa região, então ele pode ficar te cozinhando aqui para buscar essa LTA para depois dar uma despirocada para cima, ou ele pode adiantar esse movimento e já subir. Eu acho que BPAN 4 não cai mais, muito mais do que isso daí, tá bom? Então de olho nisso no gráfico semanal. E aí no gráfico de 60 minutos, é claro que nós temos que falar, nós temos aí um ativo no 11,13 usando como suporte e também armando uma reversão aí bonitinha, né? O gráfico semanal e 60 minutos aqui do BPAN 4 se conversam legal e ele deixa aqui fundos ascendentes mais recentes junto com topos ascendentes. Pode ser que ele esteja querendo buscar uma nova alta para a BPAN 4. E claro, né? É o que eu falei, já aconteceu e eu falo de novo. Não fique esperando o ativo tocar no ponto para você entrar. Tome cuidado para não perder o bonde. Às vezes vale mais a pena você pagar o pedágio, investir um pouquinho menos, deixar capital para trabalhar a posição e participar de todas as altas possíveis, e as que não são altas, você vai lá e trabalha a posição. Claro, sempre alinhado a gráficos de tempos maiores, ao case da empresa, a situação macroeconômica do Brasil, e afinal, quem te falou que investir é fácil, se enganou, tá bom? Tem gente que acha que bolsa é farra, não é farra. Olha lá, BMGB4, então totalmente lateral no gráfico semanal, não consegue passar da região dos 6 e pouco, não consegue burlar também o 4,33, região que ele bateu lá durante a pandemia, pesado, inclusive, bateu também agora no final de outubro e bateu agora, final de outubro mesmo? Deixa eu ver aqui, peraí. Final de outubro, semana do dia 3 aqui, na verdade, final de outubro, começo de novembro, e agora bateu aqui também no começo de março, tá? Mas ele faz aqui um padrão de candle interessante para voltar pelo menos para alta ali da zona de acumulação aqui, que vai dos 6 aos 4,33, mais ou menos, toda essa zona lateral, tá bom? De olho nisso, ele deixa um padrãozinho de candle não tão interessante aqui, deixa eu jogar isso aqui para frente, não quer ir para frente esse safado, né? Aí, muito bem. Então ele deixa um padrão de candle interessante aqui, de reversão, esse dojizinho aqui, e aí é esperar para ver se ele rompe esse 5,21. Eu já falei, eu acho que BMG, na minha opinião, volta para o 5,61, região de resistência, e depois ele briga para tentar buscar os R$6 de novo. BMG é um ativo que não move muito volume, cuidado com isso, ativo sem volume é sempre um ativo perigoso para pôr seu dinheiro, você tem que saber isso, quanto menor o volume, mais volatilidade você estará exposto, basta um player entrar aí e meter bronca que você vai se lascar, óbvio, ou se beneficiar muito bem também, tá? É claro. Então o suportinho aqui no 501 foi respeitado, no gráfico de 60 minutos o negócio tá bonito para BMGB4, tá bom? Banco Bradesco, coloca nos 60 minutos, eita mania de falar errado, tá? E nós temos um Banco Bradesco indo buscar ali um topo anterior ali de dezembro e janeiro e uma LTBzinha aqui nos 60 minutos que deve ser tocada, afinal ele respeitou, querendo ou não, com falso rompimento aqui, essa LTA aqui atrás, tá bom? E o gráfico semanal, Peter, o que tá falando esse gráfico semanal? Primeiro, eu vou deletar algumas coisas aqui que eu já tinha esquecido aqui nesse Banco Bradesco. E aí nós vamos para o gráfico semanal de Bradescão e não tem nem o que falar, né? É recuperação econômica bancária aí total, né? Gráfico semanal super forte para o alto. Claro que tudo que estica vem correção, mas a gente pode até imaginar uma correção aqui no 25,67, ali nessa região, nessas linhas amarelas, para depois tocar numa LTB. E claro, é o que eu falei, né? LTBzinha a ser rompida, para romper esse topo aqui, e fazer topos e fundos ascendentes, continuar aqui com seus topos e fundos ascendentes, buscar um 31,44, o próximo ponto dos grandes bancos, volta ali para a região de topo dessa zona de acumulação, para depois continuar subindo. E aí essa região de topo é 27,41, região que também vai ser região de briga nos próximos dias, tá? Então a gente está falando de vários tempos de gráficos diferentes, tá? Então, nos 60 minutos, nos próximos dias, é de olho no 27,41, de olho na LTB, de olho no último topo ali na região do 28,39 e de olho no 31,44. Muito cuidado com isso. E depois pensar num repique aí, de volta, quem sabe, no 27,41, tá bom? Banco Bradesco é mais ou menos isso. Eletrobras, tem vídeo de balanço dela aí no canal. Não acho que ela vai cair, não, tá bom? Apesar de eu achar aí que já rolou uma precificação do balanço na sexta-feira, né? Eu acho que esse ativo aí vai ser privatizado, essa empresa, e no gráfico semanal ela tá não tão bonita assim. Ela tem uma LTA que pode ser buscada, nós temos uma LTB rompida, eu vou deixar aí por enquanto, tá? E o ativo aqui força um pouquinho para continuar o movimento de alta. Nós já tivemos aqui
um topo ali em 2019, que é o 47,87, eu acho que com notícias e a privatização andando, esse ativo volta a buscar essa região, tá bom? Então por enquanto é isso, e o gráfico semanal dela aqui, os padrões de candle, mostram força compradora para o rompimento da LTB, tocou na LTB como suporte e agora volta a subir. O balanço aí, a galera até comenta das provisões, etc, mas o balanço não foi nada de magnífico, na minha opinião. O que vai salvar essa empresa e esse ativo, na minha opinião, é claro, você pode discordar, é a privatização, tá bom? Então nos 60 minutos também tocou na LTB e volta a subir. Não teve tanta força assim para buscar o último topo ali, mas teve bastante força para tocar no 34,10. Usa o 32,66 como suporte na sexta-feira. Pode ser aqui um fundo ascendente meio discreto para buscar o 39,25 muito em breve, tá bom? Então a Eletrobras tá meio confusa, depende muito de uma privatização, mas não tá feia não no semanal. Claro que ela está no meio do caminho, se você não comprou ela antes, prepare-se para comprar agora e talvez pagar um pedágio de correção. Não duvide do mercado, tá bom? E aí nós temos uma Itaúsa, finalmente aí Itaúsa, o ativo aí tá num lenga-lenga danado, mas a gente vai começar olhando ela pelo semanal. Semanal nós temos padrões de candle de reversão, o 10,68 lá em cima como resistência, tá bonitinho para ser rompido, afinal tivemos uma bela de uma queda, padrões de candle de reversão em cima de uma LTA, olha lá que mágico, pronto para dar uma decolada nesse ativo. Itaúsa não tá feio não, nós temos o 10,59 como resistência, mas provavelmente será rompido, depois nós temos o 11,03 como resistência, provavelmente será rompido também. Eu estou olhando mais lá para o 12,72, tá? Afinal, é o próximo topo a ser rompido e respeitado aí como resistência. É claro que temos brigas nos 60 minutos até lá, né? Nós temos o 11,85, o 11,43, o 11,26 e o ativo aí tá numa LTA bonitinha depois de romper uma LTB. Eu acho que esse ativo vai vingar junto com o Bradescão aí. Os bancos não acabam caminhando sempre juntos para o alto e avante. De olho nisso, a análise é bem parecida com o Banco Bradesco, com seus pontos específicos aí, é claro, mas muito similar. Neogrid, hein? Vamos colocar no semanal do Neogrid? Olha lá, nem tem muito o que olhar, né? Semanal do Neogrid é indecisão total. Subiu forte, corrige forte, agora tá brigando para tentar se manter nessa região dos R$8, mas fechou a semana rompendo 8,02 para baixo. Vamos dar uma olhada no diário, na verdade? E aí no diário, nós também não temos muitos padrões aí de maravilhas. Temos até uma LTB rompida no gráfico diário por causa da distorção, fundos ascendentes, mas não tem muita força compradora entrando não. Muito cuidado com o Neogrid. Eu acho que o 764 e o 721 é logo ali, e nesse caso o 698 seria logo ali também. Nos 60 minutos, nós temos aí um ativo brigando com uma LTB, tá bom? E o ativo ali meio que formando topos descendentes ainda, não tá muito bonito isso, tá? Olha lá, topos descendentes, e se formou topo descendente, provavelmente no 764 ele toca, né, para pelo menos fazer fundo ascendente, e aí a pegadinha, né? Será que ele vai continuar fazendo fundo descendente, ou será que ele para no fundo do 764 e volta a subir? Tá bom? Muito cuidado com o Neogrid, e nos 15 minutos ele também briga por uma LTB ali rompida, tá? Mas de olho no 802 e tudo isso que eu falei sobre o Neogrid para você se basear nos seus investimentos, né? Sabesp, hein? Olha lá, Sabesp. Força compradora magnífica na Sabesp, 10,84% de alta, já tá querendo ir buscar ali, deixa eu jogar aqui para a direita, já tá querendo ir buscar a região do 43,93 lá em cima e voltar para uma alta. Lembra que eu falei, galera? Quando romper essa LTB, provavelmente o ativo engata uma alta mais forte. E foi o que ele fez, tá bom? Então LTB rompida, LTA foi respeitada, olha lá, nem lembrava dessa LTA aqui, mas foi respeitado, olha lá que magnífico, foi no ponto inclusive. E aí agora ele rompe a LTB, dá uma guinada para alta e o ativo parece recuperar legal. Ele pode até fazer um repique aqui na região do 41,52 ou do 33,93 e depois voltar a subir. E aí provavelmente ele busca o nosso famoso 51,01. E lembre-se, se você segurou Sabesp na queda, não seja ansioso para realizar Sabesp na alta. Deixe o ativo andar, tá bom? Então Sabesp, sensacional de alta aí no semanal, depois de um padrão de candle de reversão bonitíssimo, tá? Ele realiza o padrão. Por isso que eu falo, análise gráfica é tempo de tela, tem que estudar. E claro, né, aqui no gráfico de 60 minutos ele está usando uma LTA como resistência, então a gente pode até pensar num repique, mas depois quem sabe ele voltar para a LTA. Tá bom? Sabesp está muito bonito, não tem muito o que falar não, é tendência de alta e recuperação macroeconômica ajuda. Sanepar, por outro lado, não está feia, mas não está tão bonita quanto o Sabesp, né? Ela teve uma alta de 6,31%, o padrão é o mesmo que o Sabesp, afinal o saneamento acaba andando junto. Sanepar tem uma LTB a ser buscada bem interessante, que já vai positivar a maioria da galera que está posicionada ou que trabalhou posição, inclusive eu.
na carteira pública e o ativo está nas mínimas aí de 2020, tá? Então tem um longo caminho para subir e claro, se de repente aparece notícia aí de reajuste tarifário arrumado aí na nossa querida Sanepar, o ativo dá mais uma decolada, até deixa para trás essa Sabesp. Mas por enquanto, os padrões são parecidos. Sanepar, mesma leitura de Sabesp aí, para recuperar o 23,46, uma região aqui óbvia de resistência, tá bom? E aí depois a LTB vai te guiar. Por enquanto, Sanepar é só isso que eu queria falar. Não tem muito mais o que falar, não. Tendência de alta, pode ser que ele dê um repique um pouquinho chato ali no 21,81 para depois continuar subindo, tá? Então não seria nada anormal, de olho na macroeconomia que deve reger aí nossos saneamentos aí, tá? Igual 4 na tela, vamos começar pelo semanal em igual 4 e no semanal não tá feio, tá? Ele teve uma correção, ele passou várias semanas subindo, teve uma correção, fundo foi respeitado, que fundo que era esse? Era o fundo que era o topo de 2020 ali no começo, tá? Então ele respeitou, fez fundo ascendente e aí volta a subir, lógico, tem ali a máxima para romper, que é a região do 13,30, tá bom, que ele tocou, ele quase foi lá essa semana, inclusive, deixa eu ver aqui qual foi a máxima dessa semana, 13,18, e o ativo ali deixa um padrão de candle de reversão, mas já foi rompido para o alto, força compradora entrou, pode ser que ele fique aqui um pouquinho no lenga-lenga, mas eu acho que igual 4 vai acabar continuar uma subida aí, em 60 minutos nós temos uma tendência de alta, ele já meio que fez um repique no 12,58 e depois está pronto para virar para uma alta, tá bom? De olho nisso, nós temos ali o 14,41, que é uma região de topos, eu nem sei de onde que é essa região que saiu, tá? Mas saiu lá de trás, ó, tá vendo? Ó? Zona de acumulação, que era um suporte, vai virar resistência e provavelmente vai ser uma baita de uma resistência para Gerdau, tá bom? De olho em Gerdau, muito carinho com ela, tome cuidado com ela também. No semanal de Vale 3, o que a gente tem? Teve queda livre, né, galera? Olha lá que tiroteio também de LTA, de LTB. Vamos deletando uma delas aí. Por isso que é bom fazer essas aberturas semanais mais longas, tá? Olha lá, ó. Padrãozinho de queda não tá bonito. Teve uma bela de uma alta tempo atrás, ele 10,65%. Inclusive rompeu máximas na região do 104,99. E agora o ativo volta ali a fazer quedas. Inclusive rompendo o próprio candle gigante aqui, comprador, né? A galera chama de barra elefante. Acho os nomes feios pra caramba, mas rompe as mínimas aqui desse candle, toca no 94, obviamente dá um repique, né, pra fechar a semana, mas não tá tão bonito não. Tem uma LTA que pode te salvar, mas muito cuidado, hein? Ele acumulou aqui topos muito poucos ali, meio que paralelos para romper uma LTA, é 2 pulos. Cuidado com Vale 3, já tá muito esticado, já deu uma correção tempo atrás, mas pode ser que a verdadeira correção esteja vindo ainda. Cuidado com Vale 3, hein? Nos 60 minutos ele respeitou uma LTB, tá buscando uma LTA para romper provavelmente. Olha lá como 94 é importante aqui nos 60 minutos. Muito cuidado, bumbum na parede, não vou nem dar previsões aqui para Vale 3, mas já falei, né? Topos paralelos, não teve muita força, volta para uma LTA, pode estar até fazendo um fundo ascendente, mas cuidado com a linha de tendência de alta, tá bom? Embraer no semanal, tá bonitinho aí, tá uma alta forte demais, tudo que estica corrige. Como já fiz análise da Embraer no vídeo de ontem, galera, vai lá no vídeo de Embraer e assiste o vídeo de Embraer, é um vídeo antes desse, tá bom? Provavelmente vai até aparecer no final do vídeo. Então não vou perder muito tempo aqui, assista o vídeo de Embraer sobre o balanço e análise do ativo, tá bom? A gente vai passar reto aqui em Embraer por causa disso. Gol 4 na tela, vamos dar uma olhada no semanal de Gol 4, tá bonitinho, não tem como negar, olha lá, ó, fundos ascendentes, teve um topo levemente ascendente aqui, mas ele faz um outro fundo ascendente no 1885, região ali de suporte, e aí ele entra numa barra aqui de engolfo, rompe uma LTB, volta para baixo da LTB, mas pode ser só um repique dessa alta extrema para depois voltar a subir, tá bom? De olho nisso para Gol 4, pandemia passando normalidade voltando, e a gente imagina que as aéreas voltem para preço de 2020, que é a região do 38,83 pelo menos, tá bom? Gol 4 tá bonitinho para uma compra, é claro que não é recomendação de nada, mas o padrão gráfico tá bonitinho para um lado comprador aí, né? Aqui na Gol 4 60 minutos com menos distorção, a LTB ainda está rompida e o ativo faz aqui o mesmo movimento do semanal, né? Olha lá, ó, reversão, reversão e agora preparando para uma nova alta pós LTB, tá bom? Ah, Peter, mas e essa LTB aqui? Muito bem, meu jovem girino, olha lá, ó, de olho nela também, ela se bobear é até mais importante. Vamos deixar ela marcada aqui, ó, bem bonitinha, LTBzinha aqui de 60 minutos, preparada para uma reversão aí, bonitinha, essa LTB, tá? Vou até deixar ela no ponto aqui pra gente. LTB mais importante que essa aqui atrás,
no semanal talvez até faça mais sentido. Olha lá, faz até mais sentido, tá bom? Então de olho nessa LTB para Gol 4, de olho na volta da normalidade no nosso querido mundo inteiro, tá bom? Afinal as aéreas dependem disso. Aqui na Azul 4, o ativo tá bem mais bonito de longo prazo aqui do que Gol 4, nós temos topos ascendentes e nós temos força compradora muito mais forte aí na última semana em Azul 4. Pode ver que ela tem aqui uma zona de acumulação do 45,53 até o 41,14, então você já tem os pontos próximos a serem usados como resistência e o ativo também tem o ponto óbvio a romper, que é o próprio 45,53. É claro que isso aqui provavelmente será feito apenas na volta da normalidade. Azul 4 aí com um fundo ascendente nos 60 minutos, rompeu o LTB nos 60 minutos e respeitou o LTAs nos 60 minutos também. Acho que a Azul 4 está interessante também para uma compra. Eu acho que todas as aéreas estão aí, claro, pensando na volta da normalidade e investimentos de longo prazo, como tem que ser, tá bom? A Azul 4, bonitinha ali, para uma compra, é claro. E aí, muito cuidado para não comprar pedágio também, né? Como pagar o pedágio. Na final, fez bastante lateralização aqui no gráfico semanal das últimas semanas. Últimas semanas, não, últimos meses, para falar a verdade, tá? É isso que você tem que ficar de olho em Azul 4, bem melhor que Gol 4. E aí, comprar ativo que já esticou pode te deixar na berlinda aí de repente, tá? A L3 na tela, o ativo usa o 9,37 como suporte. Deixa eu até diminuir meu som aqui para de repente não tocar um barulhão aqui, que eu esqueci ele ligado, tá bom? Mas o ativo do semanal é muito parecido com o Manel Grid, né? Nós não temos ali tanta base do semanal para falar um pouco desse ativo, mas ao contrário de Neo Grid, ele tá também mais bonito. Apesar de ser a mesma coisa, ele deixa um padrão de reversão aqui do semanal que pode estar engatando aqui junto com essa LTB para voltar para o alto. Então, na minha opinião, a L3 fica um pouquinho mais fácil leitura aqui do que o Manel Grid, principalmente se esse padrão de reversão se concretizar, tá bom? Nos 60 minutos ele está abaixo de uma LTB ainda, mas ele deixa aqui também o padrãozinho no 8,47 como suporte, topos paralelos, mas ele não renova a fundo. Pode ser que ele esteja querendo tocar na LTB para depois voltar e depois continuar subindo, tá bom? Então acho que a L3 está um pouquinho melhor do que Neo Grid aí no gráfico, apesar de gráficos parecidos, para uma reversão, tá bom? Sem muitas novidades, a LTB a ser respeitada e rompida, é claro. E aí, por enquanto, fundos ascendentes desde a abertura do capital dessa empresa. Olha lá, fundos ascendentes, tá bom? E aí, a galera aposta muito em aéreo por causa das energias renováveis, etc. Mas tome cuidado, hein? Não fica caindo muito na euforia, na emoção, hein? Semin 3 no diário, aqui não dá nem pra falar no semanal, né? Semanal tem 5 candles, né? Mas no diário, nós temos aqui uma morte no ativo, ele não consegue passar o 8,50, ele até fecha aqui no 8,53, um pouquinho acima, mas ele tá brigando tudo aqui nessa região, tá bom? Então de olho em Semin 3, não tem muito o que falar, galera. O que Semin 3, eu vou bater muito nessa tecla e ensina pro iniciante ou pro cara que tá em Semin 3, né? Que pegou a reserva. Deveria, né, ter colocado lucro no bolso. 15, 16% em um dia, tem que controlar um pouco a ganância, tá? Tinha que ter colocado no bolso. O padrão, o que tem de padrão aqui? Não tem nada, né? No máximo, fundos ascendentes nos 60 minutos, que te dá uma LTAzinha aqui, bonitinha, inclusive. A gente pode até marcar ela aqui para ficar legal para acompanhar. Então, vamos marcar aqui, ó, uma LTAzinha pra gente acompanhar. E Semin 3 aí brigando muito nesse 8,50, ele até faz uma menção de rompimento, mas eu não colocaria minha mão no fogo por esse ativo não, principalmente pela falta de gráfico, tá bom? HGTX3 na tela, isso daqui não tem nem novidades, né? O ativo está super descontado, também tem padrões de candle lá embaixo para reverter essa LTB zona aqui desde setembro, né? Então o ativo tá bonito para uma alta e claro, depende muito da volta da normalidade. Nós temos os números mágicos aqui para serem rompidos e o principal deles é a linha verde, 16,49, que vai até o 18,60, passou o 18,60, nós temos a região do 21,16, que foi o topo ali de setembro, e depois subir para o 27,04 com a volta da normalidade. Nos 60 minutos, nós também temos essa leitura, temos uma LTB querendo ser rompida e fundos ascendentes até uma LTB que quer ser rompida, tá bom? Sem novidades, 15,32 é o seu ponto de suporte para a semana, 15,85 também, mas está muito próximo, não colocaria minha mão no fogo por ele. E o rompimento da LTB pode ser que aconteça, inclusive, esta semana, tá bom? BIF3 na tela, semanal da BIF3 não tá tão bonito assim. O que a gente tem é uma acumulação aqui embaixo e perda de patamar de acumulação logo depois da acumulação aqui no final do ano passado.
tá bom? Então cuidado com o BIF3, está numa LTB, ele precisa urgentemente recuperar o 10,34 até o 10,48 e mostrar um padrão de reversão para subir para uma alta, tá bom? E aí, BIF3 até o 8,81 tem suporte e o ativo não está tão bonito quanto uma Marfrig. Nos 60 minutos, nós estamos aí brigando numa LTB e a tendência continua sendo de queda. Peter, quando que reverte a queda? Já falei, 10,34, 10,48, tá bom? Então sem novidades, o ativo aí próximo a engatar, próximas altas aí, BIF3 bonitinho, numa queda, muito cuidado com esse ativo. Marfrig 3 na tela, no gráfico semanal nós temos reversão e tá bonito, hein? Engatou força compradora, usou 12,76 ali como ponto de suporte, inclusive esse 12,76 foi região de suporte em 2020 também. Esse é um ativo que caiu, mas não ficou tanto tempo lá embaixo não. E agora ele parece engatar novas altas, inclusive está empolgadíssimo aí para engatar novas altas, buscar ali o 15,89, rompendo ele vai buscar o 16,50. Nós temos o próximo ponto de rompimento, que é o próprio 17,95. Marfrig 3 bem melhor que BIF3, para ser sincero aí. Até nos 60 minutos tem uma LTAzinha aqui meio escondida, meio íngreme demais, mas tá bonito aí em Marfrig, bem melhor, tá bom? Local Web, hein? Local Web é o pânico dos ansiosos, é o novo pânico dos ansiosos. O ansioso no mercado financeiro, ele sempre busca uma ação para ficar de cabelo em pé, tá bom? E aí, Local Web na tela, bela de uma alta, 3 semanas de queda livre que os ansiosos ficaram desesperados. E no semanal você tem um suporte do 22,21 muito bem concretizado. E nós temos aí um padrão de reversão rompendo uma LTB, começando agora no gráfico semanal. Tá bom, Peter? Qual que é o padrão de reversão aqui? Nenhum, né? O padrão de reversão é queda, é contexto, ó, queda de 3 semanas e agora a força compradora entrando. Se semana que vem ele engolfar isso daqui, provavelmente ele vai reverter esse movimento e voltar a decolar. Por enquanto o Local Web numa bela de uma alta. Dá para engatar mais queda? Opa, se dá, com certeza, né? Nós temos ali a região do 28,6. Deixa eu tentar deixar no ponto aqui, eu odeio quando eu tiro as coisas do ponto, tá? Mas enfim, do 28,6 até o 12,32 ali como suporte, tá? Não pense que tá tudo ganho não. Mas no semanal, essa região é muito forte como suporte também, esse 28,6. Então eu não ficaria muito preocupado. Afinal, nos 60 minutos, nós temos reversão aqui. No diário também temos um padrão de reversão engatado aqui de rompimento de LTB. Então eu não acho que deveria ficar preocupado. Acho que é mais fácil confiar no case da empresa. E claro, saber fazer aporte sem se alavancar muito, tá bom? Ambev 3 na tela, nós temos aí um ativo na briga entre a LTA e a LTB. Já respeitou a LTA, agora eu quero ver respeitar a LTB. Tem um longo caminho até lá, o 16,72 é o próximo ponto de resistência do padrão de gráfico de tempo gráfico maior, tá bom? E aí, é claro que tá mostrando que vai buscar, né? Olha lá, temos fundos ascendentes e temos topos ascendentes também. Bateu no 16,72, deve bater junto com a LTB, aí volta a fazer uma queda, depois volta a romper a LTB, respeitando aqui, quem sabe, uma LTA. Eu acho que a Ambev vai se recuperar bem legal, rompendo essa LTB que vem desde 2018, hein? Então uma LTB muito forte, junto com uma LTA muito forte no meio da pandemia ali, tá bom? Nos 60 minutos, tendência de alta, meio que engatada, se rompeu 15,68 essa semana, convence um pouquinho mais, tá bom? Petrobras na tela, o semanal dele é confuso. Petrobras é um ativo bem confuso, mas também temos fundos e topos ascendentes. E aí um pouco desconfigurado, mas temos fundos ascendentes agora de novo. E aí tem um longo caminho até romper topo. Afinal, estávamos no 31,24, veio interferência política e o ativo caiu pesado e está pagando o preço até agora, brigando para romper o 23,50, que é uma região de suporte e resistência muito forte. Mas parece fazer força para romper sim. O 25,35 é o próximo ponto de resistência a ser rompido e o ativo aí tem uma longa jornada para recuperar, tá bom? Tem que privatizar também para esse ativo ficar um pouquinho mais feliz. Privatizando, tudo melhor aí no nosso país, essas estatais aí. Claro, privatizando da maneira correta, tá bom? Não pode fazer as coisas meia boca, tem que fazer as coisas direito, como sempre falei, tá? Então, Petrobras, gráfico semanal indicando um rompimento para cima, indicando reversão. Gráfico de 60 minutos meio confuso, meio ali penando um pouquinho para um movimento de alta, mas é difícil imaginar que Petrobras não vai se recuperar, principalmente com privatização aí no longo prazo, tá bom? Então, gráfico semanal é o que eu levaria em conta. E claro, tem uma LTA lá atrás, hein? Cuidado com essa LTA aqui, que se ela for buscada vai deixar bastante gente chorando aí, de olho na LTA. Santos Brasil na tela, quase acabando, hein, galera? Calma que eu até acelerei um pouquinho, tá? Santos Brasil na tela, tem uma LTA também de semanas e anos ali, ó, 2017 para frente,
Já rompeu a LTB, tinha uma outra LTA que ele já quase que tocou e entrou uma força compradora monstruosa de 15,14% na semana passada, e essa semana agora que se passou, entrou 4,59% e o ativo ali no 678, querendo romper essa região de resistência. Se romper, R$8 é logo ali. É claro que nós temos alguns pontos aqui de parada, o próprio 7,50, né? Mas fique tranquilo que o próximo ponto seria os R$8, tá? Por enquanto, aqui no gráfico semanal nós temos muita volatilidade nesse ativo, então se você for entrar agora, muito cuidado que você pode pagar um pedágio um pouquinho mais complexo. Santos Brasil aí, numa bela alta, tem vídeo dela de balanço no canal, procura aí STBP3 4T20, que é o quarto trimestre de 2020, Amor ao Dinheiro, você achará o vídeo do balanço dela e está bem bonita para uma compra assim. É claro que aquela comprinha no meio do caminho, sempre perigosa, aprenda a fazer esse tipo de compra, tá bom? E aí, aqui nos 60 minutos, para variar, nós temos aí uma tendência de alta e bem esticadinho. Então, um pouquinho mais de lateralização com uma leve correção aqui não seria mal vista não, seria bem bonito, inclusive. TIM S3 na tela e nós temos uma TIM S3 que vem de alta aí de anos, é claro, mas ela vem perdendo força. Olha lá, fundos ascendentes em vários anos, né? E aí topos ascendentes em vários anos também, cada vez mais tímidos. Mas a gente imagina que tinha S3 agora com a entrada da Imóvel, 5G, a própria rede neutra dela mesmo, né, ganhando market share aí, 12,63 usado como suporte, o ativo não tem outra opção a não ser subir. Essa LTA aqui, ela pode ser deletada, a gente fica de olho na LTB ali de cima, que vem desde 2020. Eu acho que esse ativo não tem outro caminho, inclusive no gráfico semanal, ela já deixa padrões de reversão aqui, a não ser subir a longo prazo. Então eu sigo tranquilo, comprado em TIM S3 e preparado para uma reversão. Nos 60 minutos a gente está embaixo da LTB, querendo brigar para romper, e aí nós temos fundos ascendentes também, já tivemos falsos rompimentos, e aí a gente está esperando o rompimento real desse ativo, tá bom? 23 na tela, e nós temos ali um semanal que tem uma LTA bem bonita lá de 2015, tá bom? Ali o 43,32 foi usado como suporte, olha lá o 43,32, o 44,58 foi rompido nas últimas semanas aí, e agora ele faz menção de buscar o 48,71 como resistência. E aí eu acho que esse ativo é a mesma história da TIM, também é a mesma história da Claro lá fora e a mesma história da própria Oi aí com o término das coisas, né? Então vai decolar provavelmente. V23 já é líder de mercado, já está numa lateralização há anos, mas eu acho que ela está prestes a engatar uma nova alta. Afinal, em 2020 ela teve fortes volatilidades, ele chegou a bater 6072, não foi a máxima do ativo, mas eu acho que ela está bem descontada. Eu acho que telecom e banco são os ativos que você tem que ter em carteira, sem dúvida, tá bom? V23 na tela, nos 60 minutos nós temos aí uma região de suportes ascendentes, né? Topos ascendentes, é o que eu falei, 48,71 é o próximo ponto a ser rompido. VEG3 na tela, no semanal, o que o semanal te mostra em VEG3, hein? Eu vou até tirar os estudos daqui, preste atenção. Semanal com o topo rompido, porém voltou no fundo, não fez fundo ascendente, ele voltou na região de fundo. Tudo que estica muito para um lado, corrige para o outro. Então a gente pode esperar uma correçãozinha aqui nessas próximas semanas, mas cuidado, se ele não renovar topo, ele volta para uma queda mais forte e renova fundo descendente. Afinal, o gráfico, galera, ele sempre vai estar renovando topos e fundos ascendentes ou descendentes. E aqui ele mostra uma reversão de tendência para queda. Muito cuidado com essa VEG3 aí, tá bom? Tá muito esticada, é uma empresa maravilhosa, mas o gráfico mostra perda de força compradora. Isso pode te botar em más águas aí em VEG3, tá bom? É o que eu falei. Espere uma correção para alta, mas não espere que ele reverta esse movimento. Tá feio. Nos 60 minutos tá feio também. Eu acho que esse ativo aí vai decepcionar uma galera. Torço para estar muito errado, é claro, tá bom? Mas muito cuidado. Inclusive, né, tem até uma LTB zona aqui, que pode até voltar a tocar lá e depois voltar a cair, é o que eu estou falando. Cuidado com o VEG3, hein? Carrefour na tela, e nós temos aqui o gráfico semanal de Carrefour bem confuso, né? Eita volatilidade, hein? Mas aí ele tá aqui brigando para não perder uma LTA, na verdade, do semanal que vem desde lá de 2018. Tem uma LTB fluxa lá em cima para usar como resistência. E na minha opinião, se ele realmente confirmar aqui essa LTA como LTA, eu acho que ele busca a LTB muito em breve lá em cima, tá bom? No caso, Carrefour aí, um ativo que está nas mínimas de 2020, ali tá brigando no 1898, nos 60 minutos ele tá brigando na LTA atrás dela, mas isso aqui tudo pode ser um falso rompimento. Eu acho que tem força aí para voltar e buscar a LTB, inclusive tem preços alvos de Carrefour, se eu não me engano,
na região dos R$ 27, tá bom? Então de olho nisso para Carrefour e bumbum na parede com esse ativo aí, que deixa a galera muito esperando. Show 3 na tela, no gráfico semanal, tá linda, né? Olha lá, gráfico semanal de Show 3, tem uma LTB a ser buscada, tem fundos ascendentes, inclusive no fundo ascendente, no último que formou, tem padrão de reversão com martelinhos aqui no gráfico semanal. Então a expectativa é que esse ativo entre numa força compradora muito em breve aí, né? Olha lá, 60 minutos acaba corroborando essa ideia que a gente teve aí com o Show 3 e o gráfico semanal dela tá perfeito, não tem como negar, tá bom? Então, a abertura semanal vai ficando por aí, não deixe de assistir os vídeos que postei ontem e na sexta-feira também, vídeos bem completos aí sobre Positivo, Embraer, Eletrobras e a própria macroeconomia. É claro, não deixe de dar like, se inscrever e compartilhar esse vídeo com todo mundo. Sabadão, domingão, dia de estudar também. O vídeo ficou com mais de 1 hora, hein? Recorde para abertura semanal, recorde de vídeo aqui gravado para o canal. E claro, me segue lá no Instagram, Moradia Oficial, e entre no Telegram também. Te vejo amanhã ou à noite com próximas notícias. Tamo junto.